Programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, quem vê cara não vê coração. Você já ouviu essa expressão? Quem vê cara não vê coração. Quem vê o sorriso não sabe o que se passa lá dentro. Olha, quando olhar para um casal, cuidado, ninguém sabe o que se passa entre quatro paredes. Você já ouviu falar de ditados assim, meu amigo? Eu preciso de ajuda. Eu tô cansada, sabia? Não é de hoje que eu, Thelma, sua ouvinte, lhe acompanho. Eu gosto muito de rádio. Gosto mesmo, tenho um carinho muito grande pelo rádio. Eu acompanho você, Jeremias, desde o início de sua carreira. E depois com essa coisa de internet, de rede social, de YouTube, eu também passei a acompanhar as suas histórias, eu passei a te seguir e gosto muito das palavras que você traz dia a dia. Eu gosto muito da maneira como você trata os seus ouvintes, principalmente aqueles que te escrevem. Então por isso vai lá. Se alguma ouvinte sua agora, nesse momento, estiver lhe acompanhando e tiver um pouquinho de compaixão pela vida alheia, vão prestar atenção na minha história. Eu me chamo Thelma, como eu já disse, moro em São Paulo. E aqui em São Paulo eu fiz a minha vida. Quer dizer, eu fiz uma opção na vida. Eu me casei ainda contando 23 anos e fiz a opção de não ter filhos. Eu fiz essa opção. Eu sei que isso não é muito comum entre os seus ouvintes. Eu sei que isso não é muito comum, mas eu fiz essa opção. Olha, eu não quero ter filhos. Por quê? Porque você tem algum trauma? Não. Por que você não gosta de criança? Pelo amor de Deus, Jeremias, eu adoro crianças. Eu tanto gosto de crianças que eu já trabalhei como professora numa escolinha de educação infantil. Só que eu nunca foi um desejo meu e eu gostaria de ser respeitada nisso. Ter filhos para mim? Não. Eu curti os meus sobrinhos, eu curti os filhos das minhas patroas, eu curti outras crianças, mas eu nunca quis. E o meu marido também acompanhou isso. Então o meu marido, ele respeitou isso. O meu marido soube entender isso. Ô Thelma, já que você não quer ter filhos, tudo bem. Então, em comum acordo, optamos por não ter filhos. Eu acredito que eu não deva estar sozinha nisso. Eu acredito que muitas de suas ouvintes, aquelas que te acompanham diariamente pelo rádio, ou pessoas que estão te descobrindo hoje, Jeremias, também devem compactuar do mesmo pensamento. Preferem não ter filhos, ainda mais no dia de hoje. É difícil você criar um filho. Mas vamos lá. Os anos passaram. Então eu me casei com 23, o Ronaldo mais ou menos nessa mesma faixa etária, e fomos crescendo profissionalmente, porque essa é aquela idade, aquele momento que você está deixando a faculdade e está partindo para a tua carreira. E demora você construir um nome, você fazer uma carreira, você construir uma vida. Quando eu dei por mim, haviam se passado 20 anos. E as coisas haviam saído como eu havia planejado. Quer dizer,
eu construí a minha vida. Eu sou uma profissional e prefiro não dizer a área em que atuo. Até porque não quero me expor e nem tampouco expor a empresa onde eu trabalho. Mas eu me dei bem, eu me dediquei muito, eu trabalhei demais, eu estudei muito. E o Ronaldo a mesma coisa. Também na área dele, do jeito dele, fez as coisas como ele queria. E isso tem que estar claro para você e para o teu ouvinte. Não queríamos ter filhos. Mas aí vem a chamada e dita crise. Quer dizer, eu já havia superado algumas crises dentro do casamento e sei que este é um assunto também normal que tange toda espécie de casamento que se fala, que se diz. Há pessoas que dizem, olha, tem a crise dos 7 anos, dos 10 anos, dos 15 anos. Eu enfrentei com muita força essa crise quando o meu casamento completou 18 anos. Sabe, com 18 anos com 18 anos eu comecei a me desentender muito com meu marido. Ronaldo, ele começou a mudar o comportamento. Um dia, por exemplo, ele chegou em casa alterado. Coisa que ele nunca fazia, coisa que nunca o Ronaldo fez, foi beber. E por favor, eu também não estou condenando aqui alguém que beba, não. Eu sei que você fala para uma multidão de gente e há muitas pessoas que bebem socialmente. Estou colocando entre aspas, tá, Jeremias? Não tenho nada contra, não. Cada um faz da sua vida o que bem entende. Onde ele chegou em casa... Não foi bêbado. Não chegou bêbado em casa. Não, mas chegou... E aí? Thelma. Sabe assim? Tirando uma onda com a minha cara. E aí? Não vai querer ter filho mesmo, hein? Que isso, Ronaldo? Conversa boba? Conversa mal resolvida? Coisa tonta isso? E isso foi aumentando. Isso foi aumentando. E aí tudo que era atribuído ao mundo infantil ou à criança, ou crianças, o Ronaldo começou meio que a jogar na minha cara. Sabe aqueles embalos que a gente pega dentro de uma conversa e diz, mas se eu tivesse filhos, mas se eu tivesse tido um filho, mas se eu tivesse tido uma criança, mas se eu isso, mas se eu aquilo. E aí começaram as discussões, porque lógico, nós havíamos combinado isso desde o início do casamento, que eu não queria ser mãe, eu não queria ter filhos, era uma opção minha, uma escolha minha. Eu ia me dedicar a minha vida, a minha profissão, a minha carreira, eu queria me desenvolver. Então essa coisa de ter filhos, de fato, não estava no script, como nunca esteve. Mas aí eu tenho que lidar com um marido que começa a sofrer de uma coisa chamada arrependimento. E o arrependimento é terrível, principalmente arrependimento por alguma coisa que você não fez. Então ele começa a se culpar e posteriormente a me culpar por não ter dado a ele um filho. Ora, só que já haviam se passado muitos anos, eu já havia passado dos 40. Jeremias, os últimos anos da minha relação, os 2 últimos anos em específico, o Ronaldo transformou minha vida num inferno. A crise vai aumentando, a pressão vai aumentando, até que um dia ele tem uma conversa muito franca comigo. Thelma, eu preciso... Eu não bebi, eu
Eu estou muito certo do que eu estou falando, eu estou muito certo do que eu quero, eu estou muito certo do que eu estou dizendo, eu estou muito certo de tudo. Sei, Ronaldo. E aí? E aí que eu estou arrependido. Você está arrependido do que exatamente? Está arrependido de ter se casado comigo? Não. Não, mas eu estou arrependido de ter topado com você e não ter tido filhos. Porque todos os meus amigos têm filhos e eu não. Porque todos os meus colegas de trabalho têm filhos e eu não. Todo mundo se programa de ir ao cinema com um filho e eu não tenho um. Mas, Ronaldo, nós conversamos isso muito bem conversado. Eu nunca tive desejo de ser mãe. Ok, nunca teve quando você tinha 20 e poucos anos. Agora você tem 40 e tantos anos. Eu sei que eu tenho e continuo com o mesmo pensamento, pois é isso que eu quero lhe dizer. Thelma, me desculpe. Por mais que eu lhe ame e não questione o meu amor, eu tenho um desejo muito grande de ser pai. E agora, muito mais maduro e consciente, eu sei que eu posso e quero e desejo. E queria que você revertesse isso. Queria que você tivesse um filho. Queria que você engravidasse. Nós somos jovens ainda, Thelma. Nós temos tempo ainda de criar um filho, Thelma. Ronaldo, você não vai fazer isso comigo. Thelma, me desculpe, mas se você disser que não, eu estou preparado para me separar de você. Ainda que seja um desejo teu e eu tenha topado de início, não é um desejo meu. E eu tenho tempo ainda suficiente de me casar novamente. E de ser pai, e de ter 1, 2, 3 filhos. Eu não quero. Eu quero ter um filho com você. E você tem idade também suficiente. A gente se submete a um tratamento, inseminação artificial, que seja. E você vai engravidar e vai gerar. 42 anos hoje em dia não é problema para a medicina. Olha, você que sabe. Não, você não pode. Agora que eu me estabilizei, eu já tô velha. Que velha, Thelma, que velha! 42, 43 anos é velha, Thelma. Para hoje em dia... Thelma, eu tenho conhecimento de mulheres que engravidam com 50, Thelma. Mas eu vou dar um tempo para você pensar. Pensa. Mas olha, pense bem, Thelma. Nós construímos a nossa vida. Nós compramos a nossa casa. Nós temos a nossa profissão, nós temos... Então, Ronaldo, a gente pode viajar. Uma criança, a uma hora dessas, com um tempo desses, a vida se torna mais difícil o quê, Thelma? Pelo amor de Deus, você está precisando ser mãe. Você está precisando ser mãe, Thelma. É isso que você está precisando, ser mãe. Meu amigo Jeremias Neto. E eu aqui. Entre o parar para gerar ou seguir sozinha. Eu te escrevo. Confiante em tuas palavras e na opinião de suas amigas ouvintes. O que elas fariam se no meu lugar estivessem? Que atitude tomariam? Meu nome é Thelma. Me ajudem, por favor.